Dia 4 de julho de 2017, leitura do capítulo 10, Visão Geral dos Vírus e Virologia, do livro Microbiologia de Brook, 12ª edição. Os vírus são elementos genéticos incapazes de replicarem-se independentemente de uma célula viva, denominada célula hospedeira. Os vírus são, portanto, parasitas intracelulares obrigatórios que dependem da penetração em uma célula viva apropriada para realizarem o seu ciclo de respiração. Contudo, os vírus possuem sua própria informação genética, sendo desse modelo independentemente dos genoma da célula hospedeira. No entanto, contrariamente aos seus elementos genéticos, como os plasmídeos, os vírus têm forma extracelular e partícula viral, que os permite sobreviver fora do hospedeiro por longos períodos e facilita sua transmissão de uma célula hospedeira a outra. Para multiplicarem-se, os vírus devem penetrar em uma célula, onde podem replicar-se em um processo denominado infecção. Os vírus, assim como os plasmídeos e alguns outros elementos genéticos, utilizam a maquinária metabólica da célula. Assim como esses outros elementos genéticos, os vírus podem conferir importantes propriedades novas às suas células hospedeiras. Essas propriedades serão transmitidas no momento da divisão da célula hospedeira, se cada nova célula também herdar o genoma viral. Essas alterações não são sempre danosas, podem até mesmo ser benéficas. Os vírus podem replicar-se de modo a destruir as células hospedeiras. Esse processo é, portanto, responsável pelo fato de alguns vírus serem agentes de doenças. Abordaremos algumas doenças causadas por vírus. A primeira parte introduz os conceitos básicos da estrutura viral, infecção da célula hospedeira e a maneira pela qual os vírus podem ser detectados e quantificados. A segunda parte aborda a biologia molecular básica envolvida na replicação viral. A terceira parte oferece uma visão geral sobre alguns vírus essenciais que infectam bactérias e animais. Informações adicionais sobre a diversidade viral podem ser encontrados. Os vírus são micro-organismos mais numerosos em nosso planeta, infectados todos os tipos de organismos celulares, portanto, são interessantes por si somente. No entanto, os cientistas também estudam os vírus devido a informações que eles podem fornecer em relação à genética e à bioquímica dos processos celulares, e no caso de alguns deles, ao desenvolvimento de doenças. Além disso, como veremos nos capítulos 11 e 12, os vírus também são importantes fermentados no campo de genética, microbiologia e engenharia genética. Embora os vírus não sejam células e, portanto, não sejam vivos, eles possuem um genoma que codifica as informações necessárias à sua replicação. No entanto, os vírus dependem das células hospedeiras para a obtenção de energia e dos compostos necessários à replicação de seus genomas e à síntese das suas proteínas. Consequentemente, eles são incapazes de replicarem-se, exceto quando penetram em uma célula hospedeira adequada. Os vírus podem existir nas formas extra ou intracelular. No entanto, a extracelular é um vírus em uma partícula microscópica contendo ácido nucleico envolto por proteínas e ocasionalmente, dependendo do tipo de vírus, outras macromoléculas. Nessa forma, as partículas viral denomina vírion.
é metabolicamente inerte, não realizando as funções de respiração ou biossíntese. O vírus é a estrutura a partir da qual o genoma viral é transferido da célula onde foi produzido para outras células. Uma vez no interior de uma nova célula, o estado intracelular é iniciado e os vírus é replicado. Novas cópias do genoma viral são produzidas e os componentes que formam o envoltório viral são sintetizados. Determinados vírus de animais, como os vírus da poliomielite e os vírus sincial respiratório, podem dispersar os estágios extracelular ou deslocarem-se de uma célula a outra no interior do mesmo organismo. Em vez disso, mediam a fusão de células infectadas com células não infectadas, transferindo os vírus desse modo. Contudo, ao serem transferidos de um organismo ao outro, eles têm forma verdadeiramente extracelular. Os genomas virais são bastante diminutos, codificando principalmente as funções que não são realizadas pelas células hospedeiras. Assim, durante a replicação intracelular, os vírus dependem essencialmente de componentes estruturais e metabólicos da célula hospedeira. Os vírus redirecionam as funções metabólicas da célula hospedeira no sentido de favorecer a replicação viral e a montagem de novos vírions. Por fim, novas partículas são liberadas e o processo repete-se. Genomas virais. Todas as células apresentam genomas de DNA de fita dupla. Por outro lado, os vírus podem apresentar genomas de DNA ou RNA. Um grupo de vírus utiliza DNA e RNA como seu material genético, porém, em diferentes estágios de seu ciclo de replicação. Os genomas virais podem ser classificados dependendo de o ácido nucleico presente nos vírus, corresponder o DNA ou RNA sendo subdivididos de acordo com o tipo de ácido nucleico. Se a fita simples ou dupla, linear ou circular. Alguns genomas virais são unicelulares, são circulares, porém a maioria é linear. Embora aqueles vírus cujo genoma consiste em DNA sigam o dogma central da biologia molecular. Os vírus de RNA são exceções a essa regra. Entretanto, as informações genéticas ainda fluem do ácido nucleico para a proteína. Além desse fato, todos os vírus utilizam a maquinária de tradução da célula e, dessa forma, independentemente das estruturas genômicas do vírus molecular do RNA mensageiro, devem ser produzidas a fim de serem traduzidas pelo ribossomo da célula hospedeira. Hospedeiros virais e taxonomia. Os vírus podem ser classificados de acordo com os hospedeiros que infectam, bem como por seus genomas. Assim, há vírus bacterianos, vírus de animais e vírus de plantas, e vírus que infectam outros tipos de células eucarióticas. Os vírus bacterianos, algumas vezes denominados bacteriófagos, foram intensamente estudados como sistemas modelo da biologia molecular e genética de replicação viral. De fato, muitos dos conceitos básicos de virologia foram inicialmente desenvolvidos a partir dos estudos com vírus bacterianos, sendo posteriormente aplicados aos vírus de organismos superiores. Em virtude
de sua frequente importância médica, os vírus de animais também têm sido amplamente estudados, enquanto os vírus de plantas, embora de grande importância na agricultura moderna, sejam os vírus menos estudados. Há um sistema formal de classificação viral que organiza os vírus em diferentes táxons, como ordens familiares e até mesmo gêneros especiais. Os táxons família mostra-se partículas útil. Os membros da família de vírus apresentam morfologia de vírus, estrutura genética e estratégia de replicação similares. Os membros de sua família de vírus apresentam morfologia de vírus, estrutura genética e estratégia de replicagem similares. As famílias virais recebem denominações que incluem o sufixo. O maior genoma viral conhecido, aquele que de fita dupla. Esse vírus, que infecta protistas como a amoeba, é um dos poucos vírus conhecidos atualmente cujo genoma é maior do que alguns genomas celulares. Outros tamanhos típicos de genomas virais estão relacionados a alguns vírus que apresentam genomas tão pequenos que contêm menos de 5 genes. Além disso, como podem ser observados, o genoma de alguns vírus, como os reovírus ou influenzavírus, é segmentado em mais de uma molécula de ácido nucleico. Estrutura viral. As estruturas dos vírus são bastante diversas, variando amplamente quanto ao tamanho, a forma e a composição química. O ácido nucleico de vírus está sempre localizado no interior da partícula, sendo envolto por uma capa proteica denominada caplizídeo. Essa capa é composta por um número de moléculas proteicas individuais. Os organismos em um padrão preciso e atualmente repetitivo ao redor do ácido nucleico. Natureza de vírus. Vírus apresentam diferentes tamanhos e formas. A maioria dos vírus é menor que as células procarióticas, variando de 0,02 a 0,3 de tamanho. Uma unidade de medida normalmente utilizada para os vírus corresponde ao nanômetro, que equivale a 1 milésimo de um micrômetro. O vírus da varíola, um dos maiores vírus, tem diâmetro de cerca de 200 nanômetros, aproximadamente ao tamanho das menores células da bactéria. Os vírus da poliomielite, um dos menores vírus, que possui diâmetro de apenas 28 nanômetros, tamanho aproximadamente de um ribossomo. Consequentemente, não foi possível a caracterização adequada dos vírus antes da invenção do microscópio eletrônico em meados do século XX. Os genomas virais são menores do que aqueles da maioria das células. A maioria dos genomas bacterianos contém entre 1.000 e 5.000 pares de quilobases de DNA, sendo que os menores conhecidos têm aproximadamente 500. Curiosamente, a bactéria exibindo aos menores genomas são assim como os vírus parasitas que se replicam em outras células. O tamanho pequeno do genoma da maioria dos vírus restringe ao número de proteínas virais diferentes. Poucos vírus apresentam um único tipo de proteína em seu plasmídio.
Contudo, a maioria dos vírus possui várias proteínas quimicamente distintas que se associam de forma específica, originando conjuntos maiores denominados caspizômeros. Os caspizômeros correspondem à menor unidade morfológica que pode ser visualizada ao microscópio eletrônico. O único vírus pode apresentar grande número de caspizômeros. A informação para o dobramento e a associação adequada das proteínas dos caspizômeros estão contidos na estrutura das próprias proteínas. Por esse motivo, o processo geral de montagem de vírus é denominado automontagem. O complexo total formado pelo ácido nucleico e pelas proteínas empacado no vírus é denominado nucleocapsídeo viral. Frequentemente, uma ou mais enzimas virais específicas que podem ser encontradas no interior do vírus. Tais enzimas desempenham papel durante o processo de infecção e replicação, como alguns vírus são enquanto outros possuem camadas ao redor do nucleocapsídeo, denominado envelope. O comprimento dos vírus helicoidais é determinado pelo comprimento do ácido nucleico, enquanto as larguras do vírus helicoidal é determinada pelo tamanho e empacotamento das subunidades proteicas. Um cosaedro é uma estrutura simétrica contendo 20 faces e 12 vértices de uma morfologia ligeiramente específica. Esférica. A simetria icosaédrica correspondente ao arranjo mais eficialmente das subunidades em um envoltório fechado, pois utiliza o menor número de unidades para constituí-lo. O arranjo mais simples de capsômeros corresponde a 3 faces, com um total de 60 unidades por vírus. A maioria dos vírus possui uma quantidade de ácido nucleico maior do que possível de ser empacotado em um envoltório composto de apenas 60 unidades morfológicas. A próxima estrutura que permite o empacotamento contém 180 unidades. Com muitos vírus possuem envoltórios com essa configuração, e outras configurações comuns envolvem 240 unidades a 420 unidades. Simetria viral. Os nucleocapsídeos virais são construídos de forma bastante simétrica. A simetria refere-se à maneira pela qual as capsômeros estão organizados no capsídeo viral. Quando uma estrutura simétrica é girada em torno de um eixo, a mesma forma é vista após o giro por um determinado número de graus. 2 tipos de simetria são reconhecidos nos vírus, correspondendo às 2 principais formas cilíndrica e esférica. Os vírus cilíndricos têm simetria helicoidal e os vírus esféricos exibem simetria icosaédrica. Em todos os casos, as estruturas características dos vírus é determinada pela estrutura das subunidades proteicas que compõem. Vírus envelopados. Os vírus envelopados possuem uma membrana circundando os nucleocapsídeos. Muitos vírus são envelopados e a maioria infectada
em células animais. Embora alguns vírus envelopados de bactérias e de plantas sejam também conhecidos, os envelopes viral é uma bicamada lipídica contendo proteínas, geralmente glicoproteínas. Os lipídios da membrana viral são derivados das membranas da célula hospedeira, enquanto as proteínas da membrana viral são codificadas pelos genes virais. As proteínas específicas dos vírus são críticas para a adesão de vírus à célula hospedeira durante a infecção ou para a liberação de vírus. A partir da célula hospedeira, após a replicação, a simetria dos vírus envelopados são expressados pelo vírus como um todo, mas pelo nucleocapsídeo represente no interior do envelope viral. Qual seria a função do envelope em uma partícula viral? Essas questões serão discutidas em detalhes posteriormente. Vírus complexos. Alguns vírus são ainda mais complexos em qualquer aspecto discutido até o momento, sendo compostos por várias partes, cada qual com uma simetria distinta. Os vírus mais complexos têm termos estruturais e são alguns vírus bacterianos que possuem cabeça icosaédrica e causadas helicoidais. Em alguns vírus bacterianos, tal como a bactéria, a própria cauda exibe uma estrutura complexa. A cauda completa de T4 que possui aproximadamente 20 proteínas diferentes, com a cabeça apresentando um número ainda maior. Em vírus tão complexos, a montagem é também complexa. Por exemplo, a estrutura completa da cauda é formada como subcomponente, sendo posteriormente adicionada à cabeça contendo DNA. Finalmente, as fibras da cauda compostas por outras proteínas são adicionadas, originando os vírus infecciosos. Enzimas em vírus. As partículas virais não realizam processos metabólicos e, desse modo, um vírus é metabolicamente inerte quando fora de uma molécula de uma célula hospedeira. No entanto, alguns vírus contêm enzimas que desempenham importantes papéis no processo infeccioso. Algumas dessas enzimas são necessárias em eventos muito precoces no processo infeccioso. Por exemplo, alguns bacteriófagos contêm a enzima lisozima, que produz um pequeno orifício na parede celular bacteriana. Esse processo permite a entrada do ácido nucleico viral. A lisozima é produzida normalmente em grandes quantidades no estágio tardio da infecção, promovendo a lise das células hospedeiras e liberação dos vírus. Muitos vírus contêm suas próprias polimerases de ácido nucleico para a replicação de genoma viral e transição do RNA vírus específico. Por exemplo, os retrovírus são vírus de RNA que se replicam sob a forma de intermediários de DNA. Esses vírus possuem um DNA polimerase RNA dependente denominada, que transcreve o RNA viral em um
intermediário de DNA. Os outros vírus contêm genomas de RNA e requerem sua própria RNA polimerase. Essas enzimas de vírus são necessárias uma vez que as células são incapazes de sintetizar DNA ou RNA a partir de uma molécula de um molde de RNA. Alguns vírus contêm enzimas que auxiliam sua liberação de hospedeiro. Por exemplo, determinados vírus de animais possuem proteínas superficiais denominadas neuraminases, enzimas que clivam as ligações glicosídicas das glicoproteínas e dos glicolipídios presentes nos tecidos conectivos de uma célula animal, promovendo as liberações dos vírus. Assim que, embora a maioria das partículas virais sejam desprovidas de enzimas próprias adequadas, aqueles que as contêm utilizam-nas por um bom motivo. A célula hospedeira seria incapaz de produzir vírus na ausência dessas enzimas adicionais. O hospedeiro viral. Pelo fato de os vírus replicarem-se apenas no interior das células vivas, seu cultivo requer o emprego de hospedeiro apropriados. Dentre os 3 tipos de hospedeiros virais, procariotos, plantas e animais, os vírus que infectam procariotos são mais facilmente cultivados em laboratórios. Para os estudos dos vírus bacterianos, são empregados culturas puras em meios líquidos ou semissólidos, o agar. A maioria dos vírus de animais, de muitos vírus de plantas podem ser cultivados em culturas de tecido ou celulares e o seu uso de tais culturas facilitou de modo significativo as pesquisas com esses vírus. No caso de vírus de plantas, os estudos podem ser dificultados uma vez que seu estudo algumas vezes requer o uso da planta inteira. Esse fato pode ser um problema devido ao fato de plantas crescerem mais lentamente do que as bactérias. E, frequentemente, os vírus de plantas requerem a ruptura da espessa parede celular a fim de promover a infecção. Culturas de células animais. As culturas de células animais são derivadas das células originalmente retiradas de um órgão de um animal experimental, exceto quando as utilizações de células sanguíneas. As culturas celulares são geralmente obtidas pela remoção asséptica de partes de tecido, seguida a dissociação das células pelo tratamento com uma enzima que degrada o cimento intercelular e semeadura da suspensão resultante sobre uma superfície plana, como o fundo de uma garrafa de cultura ou placa de Petri. A fina camada de célula aderida da placa de vidro ou plástico denominada é recoberta com um meio de cultura adequado e incubada a uma temperatura apropriada. Os meios de cultura utilizados em culturas celulares são normalmente bastante complexos, contendo alguns aminoácidos e algumas vitaminas, sais, glicose e um sistema de tamponamento contendo bicarbonato. Para a obtenção de um melhor crescimento, normalmente faz-se necessária a adição de uma pequena quantidade de soro sanguíneo a fim de impedir a contaminação bacteriana de vários antibióticos.
Algumas culturas celulares, quando preparadas dessa forma, podem ser subcultivadas, crescendo indefinidamente como linhagens celulares permanentes. As linhagens celulares são convenientes na pesquisa dos vírus, uma vez que o material celular está continuamente disponível. Em muitos casos, a cultura não cresce de forma indefinida, embora possa permanecer viva por alguns dias. Tais culturas, denominadas culturas celulares primárias, podem ainda ser úteis no cultivo de um vírus. Embora novas culturas podem ser preparadas periodicamente a partir de fontes frescas, um processo de alto custo e que demanda tempo. Em alguns casos, não é possível a obtenção de linhagens celulares primárias ou permanentes. No entanto, os órgãos inteiros ou partes de órgãos podem permitir com sucesso a replicação viral. Tais culturas de órgãos podem ainda ser úteis em pesquisas de vírus, porque permite o crescimento dos vírus sob condições laboratoriais relativamente controladas. Quantificações dos vírus. Em virologia, muitas vezes é necessário quantificar o número de partículas virais presentes em uma suspensão. Embora seja possível quantificar-se vírus pelo uso de microscópio eletrônico, o número de vírus em uma suspensão pode ser calculado mais facilmente medindo-se seus efeitos sobre a célula hospedeira. Utilizando-se tal método, verificamos que a unidade infecciosa viral corresponde à menor umidade capaz de provocar um efeito detectável quando inoculada em um hospedeiro suscetível, ela pode corresponder a somente um vírus, embora com maioria frequência seja necessário um inóculo maior. A partir da determinação do número de unidades infecciosas por volume de fluidos, uma medida da quantidade de vírus, denominado título, pode ser obtida. Ensaio de formação de placas de Lise. Quando um vírus inicia uma infecção em uma camada de células hospedeiras, crescendo em uma superfície plana, uma zona de Lise pode ser observada na formação de uma área clara no tapete de células hospedeiras em crescimento. Essa zona clara recebe a denominação pela placa Lise e convencionou-se que cada placa de Lise originou-se a partir da replicação de um único vírus. As placas de Lise correspondem essencialmente a janilas, que sugerem no tapete de células exibindo crescimento confluente. No caso das bacteriófagos, as placas de Lise podem ser obtidas quando partículas virais são misturadas a uma fina camada de bactérias hospedeiras, que espalhadas na forma de uma sobrecamada de agar na superfície de um meio de cultura sólido. Durante a incubação da cultura, as bactérias crescem, originando uma camada turva visível no olho nu. No entanto, em todas as regiões onde a infecção viral tenha sido iniciada com sucesso, ocorrerá a lise das células, resultando a formação de uma placa de Lise. Contando-se o número de unidades formadoras de placas de Lise, é possível calcular o número de unidades virais infecciosas presentes na amostra inicial. O ensaio de formação de placas de Lise permite também o isolamento de linhagens virais puras. Isso porque, se uma placa de Lise originou-se a partir de um único vírus, todos os vírus nessa placa devem ser geneticamente idênticos. Alguns dos vírus
da placa podem ser coletados e inoculados em uma nova cultura bacteriana fresca, obtendo-se uma linhagem viral pura. O desenvolvimento do ensaio de uma formação de placa de Lise foi importante para o avanço da virologia, da mesma forma que o desenvolvimento dos meios sólidos foi significativo para a microbiologia de culturas puras. As placas de Lise podem ser obtidas com vírus de animais, utilizando-se culturas de células animais como hospedeiras, uma monocamada de células animais em culturas é preparada em uma placa ou garrafa plana, a qual a suspensão viral é sobreposta. As placas de Lise são reveladas como zonas de destruição das células animais e a partir do número de placas originais é possível Eficiência do plaqueamento. O conceito de eficiência de plaqueamento é importante para a virologia quantitativa. Em um do sistema viral, o número de unidades formadoras de placa de Lise é sempre inferior à contagem de suspensão viral realizadas ao microscópio eletrônico. Assim, a eficiência com que os vírus infectam as células hospedeiras raramente alcança os 100%, podendo muitas vezes ser consideravelmente menor. Os vírus que não causar infecção são frequentemente inativos, embora em alguma situação esta não seja o caso. Alguns vírus originam muitas partículas virais incompletas durante a infecção. Em outros casos, especialmente em vírus de RNA, a taxa de mutação viral é tão elevada que muitos vírus contêm genomas defectivos. No entanto, algumas vezes, a baixa eficiência de plaqueamento significa que, nas condições empregadas, alguns vírus não foram capazes de infectar as células com sucesso. Embora no caso de vírus bacterianos, a eficiência de plaqueamento geralmente seja superior a 50%. No caso de vírus de animais, ela pode ser muito inferior, de 0,1 a 1%. O conhecimento da eficiência de plaqueamento é útil no cultivo de vírus, uma das vezes que permite estimar a concentração necessária de uma suspensão viral, a fim de originar um número determinado de placas de Lise. Métodos que empregam animais infectados. Alguns vírus não causam efeitos reconhecíveis em culturas celulares, embora levam os animais à morte. Em tais casos, a quantificação pode ser realizada somente pela titulação nos animais infectados. O procedimento geral consiste na realização de diluições seriadas da amostra viral. Seção, geralmente por meio de diluições decimais, seguida da inoculação das amostras de cada diluição em diversos animais sensíveis. Após um período de incubação adequado, a fração de animais mortos e vivos para cada diluição é tabulada, sendo realizado o cálculo do ponto final à diluição. Ele corresponde à diluição em que, por exemplo, o método dos animais inoculados morre. Embora o método utilizado animais inteiros seja mais trabalhoso e menor preciso do que o método de culturas celulares, eles podem ser essenciais aos estudos de certos tipos de vírus. Replicação viral. Características gerais da replicação viral. Para um vírus replicar-se, ele deve induzir uma célula hospedeira viva a sintetizar todos os componentes essenciais necessários à produção de mais vírus. Esses componentes devem então ser organizados em novos vírus que escapem da célula. A fase de replicação viral podem ser divididas em 5 etapas. A ligação, que é a adsorção do vírus de uma célula hospedeira suscetível. A penetração, que é a entrada da injeção do vírus ou de um ácido
nucleico na célula, a síntese de ácidos nucleicos e proteínas virais pelo metabolismo da célula, de acordo com redirecionamento determinado pelo vírus. A montagem dos capsídeos e dos componentes da membrana, no caso de vírus envelopados, e impactamento do genoma viral em novos vírus. O processo completo é denominado por maturação. A liberação de vírus maduros pela célula. Vírus estão em fase de eclipse. Durante esse período, as partículas infecciosas não podem ser detectadas no meio de cultura. A fase de eclipse é iniciada assim que as partículas infecciosas são removidas do ambiente. Devido à sua absorção, as células hospedeiras, uma vez ligados aos vírus, deixam de estar disponíveis para infectar outras células. Esse processo é acompanhado pela penetração do ácido nucleico viral na célula hospedeira. Se a célula infectada rompe-se nessa fase, o vírus deixa de existir como identidade infecciosa, uma vez que o genoma viral não se encontra mais no interior do seu capsídeo. A maturação é iniciada à medida que as moléculas de ácido nucleico recém-sintetizadas são empacotadas no interior das capas proteicas. Durante a fase de maturação, o título de vírus ativos no interior da célula aumenta de forma expressiva. Todavia, as novas partículas virais não podem ainda ser detectadas, exceto se as células forem lisadas artificialmente, assim de promover sua liberação. Uma vez que os vírus recém-sintetizados ainda não surgiram extremamente à célula, os períodos de eclipse e maturação em conjunto são denominados período à latência. Ao fim da maturação, ocorre a liberação de vírus maduros como resultado da lise celular ou de alguns processos de brotamento ou de secreção, dependendo do vírus. O número de vírus liberados, denominado tamanho de população liberada, depende do vírus e do hospedeiro em particular, podendo variar de alguns poucos e milhares. A duração de um ciclo completo de replicação varia de 20 a 6 minutos. Pelo fato da liberação dos vírus ocorrer de forma relativamente simultânea, a replicagem viral é normalmente caracterizada por uma curva de crescimento em uma etapa única. Nas próximas duas sessões, consideramos alguns dos princípios da etapa de ciclo de replicação viral em maiores detalhes. Carboidratos, glicoproteínas, lipídios e lipoproteínas, ou complexos desses, aos quais os vírus se ligam, os repectores, realizam funções normais da célula. Por exemplo, o receptor para os bacteriófagos é uma proteína captadora de ferro, enquanto o receptor dos bacteriófagos lambda normalmente está envolvido na captação da maltose. Os receptores de vírus de animais podem incluir macromoléculas necessárias ao contato intercelular ou pelo sistema imune. Por exemplo, os receptores dos vírus da poliomielite ou do HIV são normalmente utilizados em infecções entre células humanas. Na ausência de seu receptor específico, os vírus não
capaz de absorver, portanto, não causam infecção. Além disso, quando o sítio receptor é modificado, por exemplo, por uma mutação, os hospedeiros podem tornar-se resistentes à infecção viral. No entanto, mutantes de vírus podem adquirir a capacidade de serem absorvidos e hospedeiros anteriormente resistentes. Além disso, alguns vírus de animais podem ser capazes de utilizar mais de um receptor, de modo que a perda de um deles não impede necessariamente a ligação. Assim, a variedade de hospedeiros de um vírus em partículas determinada, em parte pela disponibilidade de um receptor adequado que o vírus seja capaz de reconhecer. Em organismos multicelulares, as células de diferentes tecidos ou órgãos frequentemente expressam proteínas distintas em sua superfície. Consequentemente, os vírus que infectam animais infectam apenas as células de determinados tecidos. Por exemplo, muitos vírus que provocam tosse e resfriados infectam somente as células de trato respiratório superior. Penetração. A ligação de um vírus à sua célula hospedeira promove alterações tanto no vírus como na superfície celular, as quais resultam em sua penetração. Os vírus devem replicar-se no interior das células. Desse modo, pelo mesmo genoma viral, deve ser capaz de penetrar nas células. No entanto, conforme mencionado, para alguns vírus se replicar, certas proteínas devem também penetrar na célula. Na célula do envelope celular do gram-negativo, em seguida, essas fibras da cauda sofrem retração, proporcionando o contato entre o cerne da cauda e a parede celular bacteriana. Por meio de uma série de espículas coidais delgada situadas na sua extremidade. A ação de uma enzima similar à lisina promove a formação de um pequeno poro no peptídeo glicano. A bainha da cauda contrai-se no DNA viral, penetra no interior da citoplasma através de um orifício presente na ponta da cauda fágica. Enquanto a maior parte do envoltório proteico permanece fora da célula. Restrição e modificação viral pela célula hospedeira. Os animais podem muitas vezes eliminar os vírus invasores por mecanismos de defesa imunológicos antes que a infecção viral se dissemine ou algumas vezes antes dos vírus penetrar na célula do alvo. Além disso, os eucarióticos, incluindo animais e plantas, possuem um mecanismo antiviral conhecido como RNA de interferência. Os procariotas são desprovidos desses dois tipos de defesa. No entanto, os procariotas possuem sistemas específicos de destruição de DNA, capaz de destruir o DNA viral e a fita dupla após sua injeção. Essa destruição é realizada por endoculases de restrição do hospedeiro, enzimas que clivam o DNA viral em um ou mais vírus locais, impedindo assim sua replicação. Esse fenômeno é denominado a restrição e é parte de um mecanismo geral do hospedeiro que impede a invasão por ácidos nucleicos exogênicos. Para que tal sistema seja efetivo, o hospedeiro deve possuir um mecanismo que confira proteção a seu próprio DNA. Esse processo é realizado pela modificação específica do seu DNA no sítio de ciclagem por enzimas e restrição. As enzimas de restrição
são específicas para DNAs de fita dupla. Desse modo, os vírus de DNA de fita simples, assim como todos os vírus de DNA, não são afetados pelos sistemas de restrição. Embora os sistemas de restrição do hospedeiro propiciem proteção significativa, alguns vírus de DNA podem sobrepujar os mecanismos de restrição do hospedeiro pela introdução de modificações em seus próprios ácidos nucleicos, de modo que eles deixam de estar sujeitos ao ataque enzimático. Dois padrões de modificações químicas do DNA viral são conhecidos: glicosiligação e metilação. Por exemplo, o DNA dos bacteriófagos pode apresentar diferentes graus de glicosiligação, impedindo sua clivagem por endoculases. Muitos outros ácidos nucleicos virais são modificados por metilação, contudo, quer glicosilados, quer metilados, os ácidos nucleicos virais são modificados após a replicação de seu genoma, por meio de proteínas e modificações codificadas pelos vírus. Os outros vírus, como os bacteriófagos, evitam a destruição pelas enzimas de restrição do hospedeiro, pela dificação de proteínas que liberam o sistema de restrição do hospedeiro. Para contrapor-se esse processo, algumas células hospedeiras possuem múltiplos sistemas de restrição e metilação, auxiliando a impedir a infecção por vírus capazes de sobrepujar somente um deles. Os hospedeiros contêm ainda outros DNA metilases, além daqueles envolvidos na proteção contra suas próprias enzimas de respiração. Algumas dessas metilases podem estar envolvidas no preparo do DNA ou na regulação gênica, enquanto outros podem conferir proteção ao DNA dos hospedeiros contra endoculases exógenas. Isso é necessário para que alguns vírus codificam sistemas de restrição próprios desenvolvidos para destruir o DNA do hospedeiro. Desse modo, fica evidente que os vírus e os hospedeiros responderam simultaneamente aos mecanismos de defesa para a evolução contínua do mecanismo, visando aumentar sua possibilidade de infecção ou de sobrevivência, respectivamente. Produção de ácido nucleico e de proteínas virais. Uma vez que os hospedeiros foram infectados, novas cópias do genoma viral podem ser produzidas, assim como proteínas específicas dos vírus podem ser sintetizadas para que os vírus se repliquem. Normalmente, a produção de pelo menos algumas das proteínas virais é iniciada logo após a entrada do genoma viral na célula. A síntese dessas proteínas requer um RNA viral. Em certos tipos de vírus de RNA, o próprio genoma corresponde ao mRNA. Entretanto, para a maioria dos vírus, o mRNA deve ser primeiramente transcrito a partir do genoma de DNA ou RNA, e então o genoma deve ser replicado. Aqui, o esquema de classificação de Baltimore e de vírus de DNA. O virologista David Baltimore, que foi agraciado juntamente com Rod Tem e Rinaldo Dubec
com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, em 1975, pela descoberta das retrovirus e da transcriptase. Reserva desenvolveu um esquema de classificação de vírus baseados na relação entre o genoma viral, ou mRNA, na classificação de Baltimore. São reconhecidos 7 classes de vírus. Os vírus de DNA, a fita dupla, e são agrupados na classe 1. O mecanismo de sistema de mRNA e a replicação do genoma de vírus da classe 1. É mesmo que aquele utilizado pelo genoma da célula hospedeira, embora diferentes vírus empregados estejam distintas para garantir que a expressão do mRNA viral seja favorecido em relação ao mRNA hospedeiro. Vírus da classe 2 correspondem aos vírus de DNA e de fita simples. Nesses vírus, antes do mRNA ser produzido, uma fita de complementar de DNA deve ser sintetizada a uma que os vírus de RNA polimerase utiliza DNA de uma fita dupla como molde. Esses vírus formam um intermediário de DNA e de fita dupla durante a replicação, sendo esse intermediário utilizado na transcrição. A síntese do intermediário de fdNA é sua subsequente transcrição, que podem ser realizadas por enzimas celulares. Embora as proteínas virais possam também ser necessárias, o intermediário de fita dupla também é utilizado para gerar o genoma viral. Uma fita torna-se o genoma, enquanto a outra é descartada. Até recentemente, todos os vírus de fsDNA continuam o DNA, com a mesma sequência que o seu mRNA. Vírus de fita positiva, ver posteriormente. No entanto, em 1997 foi descoberto um novo vírus contendo fsDNA de polaridade negativa. Os vírus TORC-teno é amplamente disseminado em humanos e alguns animais. Podem não provocar sintomas óbvios de doença. O mecanismo de replicação de TTV ainda não foi totalmente investigado. Vírus de RNA de fita positiva e negativa. A produção de RNA e replicação do genoma são processos diferentes nos vírus de RNA. Contudo, antes de discutirmos esse vírus, são necessários alguns conhecimentos sobre a monocultura que é relacionada e a orientação da fita de ácido nucleico. Lembre-se que o mRNA é complementar à fita de DNA, empregada como molde em relação à sequência das bases. Por conservação, na virologia, o mRNA é referido como sendo a configuração mais positiva. Sua fita complementar é referida como sendo as configurações menos a negativa. Essas conservações utilizadas para descrever as configurações do genoma de vírus e de fita simples, quer seu genoma contenha RNA ou DNA. Por exemplo, um vírus que contenha genoma de RNA de fita simples com mesma orientação de um mRNA é referido como vírus de RNA de fita positiva. Um vírus cujo menor genoma de RNA, a fita simples, seja complementar a seu mRNA, é referido como vírus de RNA de fita negativa. De que modo esse vírus se replicam? As RNA
polimerases celulares normalmente não catalisam a síntese de RNA. A partir de um modo de RNA, utilizando em vez disso um molde de DNA, portanto, os vírus de RNA positivos, negativos ou de fita dupla requerem um RNA polimerase. RNA depende específica. O caso mais simples são vírus de RNA, fita positiva, onde o genoma viral tem configuração mais e desse modo pode atuar diretamente como mRNA. Além de codificar outras proteínas necessárias, esse mRNA codifica um RNA polimerase, RNA dependentemente específica dos vírus, também de nominalidade RNA replicase. Uma vez sintetizada, essa polimerase inicialmente sintetiza fitas menos complementares de RNA, as quais não são utilizadas como molde na produção de novas fitas mais. As fitas mais sintetizadas são traduzidas como mRNA ou empacotadas como genoma de vírus recém-sintetizados. Os vírus de RNA de fita negativa, a situam mais complexas. O RNA que penetra na célula de polaridade erra para atuar como mRNA e, portanto, o mRNA deve ser principalmente sintetizado, uma vez que as células não possuem um RNA polimerase capaz de realizar tal tipo de reação. Esse vírus correiam alguns dessas enzimas em que os vírus, sendo elas injetadas na célula juntamente com o RNA genômico. A fita mais complementar de RNA é sintetizada pelo RNA polimerase, RNA dependente, sendo então utilizados como mRNA, e esse mRNA é fita positiva e também é utilizado como molde para sintetizar genomas de fita negativa. Os vírus de RNA de fita dupla enfrentam um problema similar. Embora os vírus contenham RNA de fita mais, ele é parte do genoma de RNA de fita dupla, não podendo ser liberado para atuar como mRNA. Consequentemente, os vírus dos vírus do FdRNA também contêm RNA polimerase que transcrevem o genoma de FdRNA, originando o mRNA de fita positiva ao penetrarem na célula hospedeira. Imunodeficiência adquirida, AIDS. Os retrosvírus apresentam RNA de fita simples em seus vírus, contudo, replicam-se empregando uma intermediária de FdNA. O processo pelo qual a informação contida do RNA convertida em DNA é denominado transcrição reversa. Dessa forma, tais vírus precisam de uma enzima denominada transcriptase. Embora essa RNA dos vírus seja a fita mais, ele não é empregado como mensageiro e por isso os vírus devem apresentar transcriptase reserva esse seu vírus. Após a infecção, os vírus de FsRNA é convertido a FdNA por meio de um intermediário híbrido de RNA, DNA. O FdNA é meio de intermediário híbrido, então é utilizado como molde para a síntese de mRNA pelas enzimas celulares normais. Finalmente, os vírus da classe 7 correspondem
aqueles que apresentam DNA de fita dupla em seus vírus, mas replicam-se empregando um intermediário de RNA. Esses vírus incomuns também utilizam a transcripase, reserva. A estratégia empregada por esses vírus na produção de mRNA é a mesma empregada pelos vírus da classe 1. Embora o processo de replicação de seu DNA seja muito incomum, pois, como veremos, o genoma é apenas parcialmente a fita dupla. Embora aparentemente o esquema de Baltimore englobe todas as possibilidades, há exceções. Por exemplo, os ambivírus contêm genoma de RNA de fita simples, no qual metade está na orientação, podendo ser utilizado como mRNA, e outra metade na configuração menos, que não pode ser empregada como tal. Uma fita complementar deve ser sintetizada a partir dessa última metade antes que os genes possam ser traduzidos. A evolução claramente levou à diversidade dos genomas virais e seus limites. Proteínas virais. Uma vez que o mRNA tenha sido produzido, as proteínas virais podem ser sintetizadas. Essas proteínas podem ser agrupadas em duas categorias amplas. Primeira, proteína sintetizada logo após a infecção, denominada das proteínas precoces, necessárias à replicação do ácido nucleico viral. E a segunda, proteínas sintetizadas posteriormente, denominadas proteínas tardias, que incluem as proteínas de capa viral. De maneira geral, tanto o tempo aparecimento como a quantidade de proteínas virais são altamente reguladoras. As proteínas precoces são enzimas que atuam cataliticamente e, portanto, sintetizadas em menor quantidade. Por outro lado, as proteínas tardias correspondem normalmente a componentes estruturais de vírion, sendo produzidas em quantidades bastante superiores. A infecção viral altera o mecanismo regulatório do hospedeiro, uma vez que há uma acentuada superprodução de ácidos nucleicos e proteínas virais na célula infectada. Em alguns casos, a infecção viral promove uma interrupção total da síntese de macromoléculas de hospedeiros, enquanto em outros a síntese prossegue concomitante à síntese de produtos virais. Em ambos casos, a regulação de síntese viral encontra-se sob o controle de vírus. Em vez da célula hospedeira, vários elementos desse controle são similares ao mecanismo regulatórios discutidos no capítulo 9. Embora existem também mecanismos regulatórios exclusivamente virais, discutem esse mecanismo regulatório quando abordarmos alguns dos vírus mais genomas de RNA de fita dupla e genomas de DNA de fita simples. Poucos vírus bacterianos têm envelope lipídicos, sendo a maioria nu. Todavia, muitos vírus bacterianos são estruturalmente complexos. Todos os exemplos de bacteriófagos com genoma de DNA de fita dupla ilustrados possuem cabeça de cauda. As caudas de bacteriófagos e mu são contráteis e atuam no processo de penetração do ácido nucleico no hospedeiro. De forma contrária, a cauda de bacteriófago, lambda e flexível. Embora os vírus bacterianos com caudas tenham sido os primeiros a serem
e serem estudados como sistema modelado para o entendimento das características gerais de multiplicações virais. Atualmente, alguns vírus são como ferramentas úteis na engenharia genética. O entendimento sobre os vírus bacterianos não tem valor apenas como base para as discussões sobre vírus de animais, mas também essenciais ao entendimento dos temas abordados que discutem a genética microbiana e a engenharia genética. Nas próximas 2 sessões, examinaremos dois tipos diferentes ciclos de vida viral: o virulento e o temperado. Vírus virulentos promovem a lise ou morte de seus hospedeiros após a infecção, enquanto vírus temperados replicam seu genoma em tandem com o genoma de hospedeiro, sem provocar a morte de seus hospedeiros. A teoria da evolução celular em 3 domínios divide as células vivas em 3 linhagens: bactérias Archaea e Eucaria, com base na sequência do seu RNA ribossomo. Além disso, as análises moleculares componentes celulares necessárias à tradução e à transcrição sustentam tal proposta. No entanto, quando a análise moleculares dos componentes necessários à replicação, recombinação e reparo do DNA são considerados, esses esquemas de 3 domínios a não se mostrar totalmente adequado. Por exemplo, os topoisomerases do tipo 2 de Archaea são mais estreitamente relacionadas àquelas de bactéria que aqueles de Eucaria. Além disso, as enzimas virais processamento de DNA têm relação erráticas com aqueles de organismos celulares. Por exemplo, o DNA polimerase dos bacteriófagos T4 é mais estreitamente relacionado a DNA polimerase de eucariontes do que as de seus hospedeiros bacterianos. Outros problemas importantes em relação à evolução microbiana é posicionamento dos vírus na árvore universal da vida. Eles emergiram relativamente tarde sob a forma de elementos genéticos aberrantes que fugiram ao padrão de genomas celulares ou já existiam na mesma época que as células mais primitivas. Um tema relacionado refere-se a quando o DNA surgiu no cenário evolutivo e sobrepujou o RNA como material genético. O cenário do mundo de RNA propõe que o RNA correspondia ao material genético original das células e que o DNA assumiu cedo esse papel. Portanto, trata-se de uma molécula mais estável que o RNA. Desse modo, nesse esquema, o último ancestral universal comum, Luca Last universal, dos 3 domínios da vida, consistia em uma célula, contudo, DNA, contudo, de que uma Luca adquiriu-se seu DNA. Frequentemente, Patrick Forterre, dos Institutos Pasteur, sugeriu um novo cenário involuntário para a forma como a sua célula obtinha o DNA, e que também explica como a maquinária celular que lida com o DNA foi a primeira a surgir nas células. Forterre argumenta que há primotoriamentos minoritários estabilidade genética
não seriam benéficas suficiente para selecionar as conservações do genoma celular completo do RNA para o DNA. Em vez disso, ele sugeriu que os vírus inventaram o DNA como um mecanismo de modificação a fim de proteger seus genomas contra as enzimas das células hospedeiras, desenvolvidas com a finalidade de destruí-los. Atualmente, são conhecidos vírus que contêm genomas de RNA, DNA e existem bindo urácil em vez de timina. O DNA contendo hidroximetilina em substituição à citosina. Além disso, as células modernas de todos os 3 domínios da vida contêm sistemas voltados à destruição de DNA ou RNA exoneros. A hipótese de Forte inicia-se com um mundo de RNA das células exibindo genomas de RNA e vírus com genes de RNA. Os vírus contendo genomas de DNA foram então relacionados, uma vez que eles as protegiam contra a degradação pelas inoculases celulares. Esse processo teria ocorrido antes do LUCA, também contendo genomas de RNA, divergir nos 3 domínios. Em seguida, 3 vírus de DNA não virulentos infectam os ancestrais dos 3 domínios. Esses 3 vírus de DNA replicam-se no interior das células hospedeiras na forma de plasmídios de DNA de maneira similar e a replicação no inferior da Escherichia coli. Atualmente, além disso, dois dos vírus fundamentadores estavam mais relacionados entre si. Eles infectam os ancestrais dos atuais Archaea e Eukarya do que o terceiro vírus fundamentador que infectou o ancestral da bactéria. Gradativamente, as células converteram seus genes de RNA para DNA. Devido à sua maior estabilidade, acredita-se que a transcripase reserva seja a enzima de origem muito remota, sendo possível imaginar que ela teve papel na conservação dos genes de RNA, de genes de DNA, como ocorre atualmente nos retrovírus. Uma cabeça icosaédrica alongada com dimensões totais de 85 a 110 nanômetros, ligada à cabeça a uma cauda complexa que consiste em um tubo helicoidal ao qual estão conectadas uma bainha, um pescoço conector com um colarinho e uma placa basal complexa, a qual as fibras longas e articuladas da cauda são ligadas. As partículas virais completa apresentam mais de 25 diferentes de proteínas estruturais. O genoma de T4 consiste em uma molécula de DNA linear de fita dupla com 168,903 pares de bases. O genoma de T4 codifica mais de 250 proteínas diferentes. E embora nenhum vírus conhecido codifique o seu próprio aparato de tradução, o fago de T4 codifica vários e seus próprios tRNAs, embora singular, as moléculas de DNA genômicas de diferentes vírus não são idênticos. Isso ocorre porque o DNA do fago sofre permutação circular, moléculas que
permutadas circularmente parecem ser tecidos linealizadas pela abertura de círculos idênticos em diferentes locais. Além da penetração circular, o DNA de cada vírus de T4 apresenta sequentemente as repetidas aproximadamente de 3 a 6 em cada extremidade, denominada repetições terminais. Ambos os fatores afetam o empactamento de genoma. O DNA de T4 com a redundância terminal que infecta uma única célula hospedeira é principalmente replicado com uma unidade e em seguida várias unidades genômicas são recombinadas em suas extremidades, originando uma longa molécula de DNA, denominando concatômetro durante o empacotamento do DNA de T4 e o DNA não é clivado em uma sequência específica. Em vez disso, em segmento de DNA longo o suficiente para preencher uma cabeça de fago e clivado do concatômetro. Uma vez que a cabeça de fago T4 comporta um DNA de tamanho ligeiramente maior do que o genoma, esse mecanismo de preenchimento da cabeça leva à permutação circular e à redundância terminal. O DNA de T4 contém a base modificada em um lugar de citosina. Esses resíduos são glicosilados e o DNA contendo essa modificação é resistentemente a virtualmente todas as enzimas de restrição conhecidas. Consequentemente, o DNA de T4 encontra-se protegido das defesas do hospedeiro. Os eventos ocorrem rapidamente em uma infecção por T4, precocemente da infecção. O T4 dirige-se à síntese do seu próprio RNA e também inicia a replicação do seu RNA peculiar. Cerca de 1 minuto após a ligação, a penetração hospedeira pelo DNA do T4, a síntese de DNA e RNA hospedeiro é interrompida. E a transcrição de genes fágicos específicos é inclinada. A duração do mRNA viral e inicia-se logo em seguida, após cerca de 4 minutos de infecção, replicação do DNA fágico e iniciada. O genoma de T4 pode ser dividido em 3 regiões que codificam as proteínas precoces, proteínas intermediárias e proteínas tardias. Respectivamente, as proteínas precoces e intermediárias correspondem principalmente às enzimas necessárias à replicação e transcrição do DNA, enquanto as proteínas tardias correspondem às proteínas da cabeça e da cauda, as enzimas requeridas para a liberação das partículas fágicas maduras da célula. O tempo de duração dos eventos que ocorrem durante a infecção por T4 é apresentada na figura. Embora o T4 possua o genoma muito longo para um vírus, ele não codifica seu próprio RNA polimerase. O controle da síntese de mRNA e T4 requer a síntese de proteína que modificam sequencialmente a especialidade de RNA polimerase do hospedeiro, de forma que ela reconheça os promotores fágicos. Os promotores precoces são conhecidos diretamente pelo RNA polimerase dos hospedeiros e precisam do fator
sigma do hospedeiro. A transcrição dos hospedeiros é interrompida logo em seguida por um fator antissigma codificado pelo fago, o qual se liga ao hospedeiro e interfere no reconhecimento dos promotores dos hospedeiros. Proteínas específicas do fago codificadas pelos genes precoces também provocam modificações covalentes nas subunidades do RNA polimerase do hospedeiro. Seção enquanto as outras proteínas codificadas pelo fago também se ligam-se ao RNA polimerase. Essas modificações alteram a especificidade das polimerase, em que passa a reconhecer os promotores intermediários de T4. Uma das proteínas precoces reconhece uma sequência particular de DNA necessários promotores intermediários, ofertando o RNA polimerase para tais sítios. A transcrição a partir dos promotores tardios requer um novo fator sigma codificado por T4. A modificação sequencial do RNA polimerase da célula hospedeira, conforme o descrito também emprega por muitos bacteriófagos para regular a sua expressão genética. O fago T4 codifica mais de 20 novas proteínas, em quais são sintetizadas precocemente após a infecção. Eles incluem enzimas envolvidas na síntese da base incomum 5-hidroxilametilcitosina e em sua glicosilação, além de uma enzima que degrada a precursor do DNA normal e de soxidina trifosfato. Além disso, o T4 codifica algumas enzimas cujas funções são similares àquelas das enzimas de replicação do DNA da célula hospedeira, porém são sintetizadas em maiores quantidades, permitindo a síntese mais rápida de DNA e específico do T4. Proteínas precoces adicionais incluem aquelas envolvidas no processo de DNA fágico recém-replicado. Os fagos temperados podem entrar em ciclo lítico após a infecção ou podem estabelecer a lisogênia, uma visão geral do ciclo de uma vida de um bacteriófago temperado apresentada durante o lisogênia. O vírus temperado não se encontra na forma de uma partícula viral no interior da célula. Em vez disso, o genoma viral encontra-se integrado ao cromossomo bacteriano ou encontra-se no citoplasma na forma de plasmídio. Em qualquer um dos casos, ela replica-se condicionalmente com as células hospedeiras desde que os genes que ativam sua vida lítica não sejam expressos. Essa forma não líticas são referidas como profagos. Normalmente, esse controle deve-se a uma proteína repressora codificada pelo fago. Obviamente, o gene codificador da proteína expressora deve ser expresso. A proteína viral repressora não controla apenas o gene líticos dos profagos, mas também impede a expressão de genes de outros vírus idênticos que
penetrem na célula. Isso provoca a imunidade dos lisogênios à infecção pelo mesmo tipo de vírus. Os bacteriófagos Ambida, que infecta a Escherichia coli, foi estudado em detalhes, como observado em outros vírus temperados. As vias líticas e lisogenéticas são possíveis. Os vírus de Lambda assemelham-se àqueles que outros bacteriófagos com cauda, embora não ocorra a presença de fibras quaidais. O genoma de Lambda consiste em fdDNA linear. No entanto, na extremidade 5 de cada uma das fitas há uma região de fita simples e de 2 nucleotídeos de extensão. Essas extremidades coesivas de fita simples são complementares e quando o DNA de Lambda penetra na célula hospedeira, essas regiões de pareamento formada em sítios cos, o DNA estão ligados, originando um círculo de fita dupla. Quando a lambda é realizado o ciclo lisogênico, ele integra-se ao cromossomo de Escherichia coli em um sítio específico conhecido como sítio de ligação lambda. A interação requer a presença de enzimas integrases de lambda que reconhece o sítio de ligações no fago e na bactéria, indicados, facilitando sua união. O DNA de lambda integrado replica-se juntamente com o restante do genoma do hospedeiro, sendo transmitido à progênie celular. Quando lambda entra no ciclo lítico, sintetiza cantâmetros longos e lineares de DNA por meio de replicação por círculo rolante. Diferentemente das replicações semiconservativa, esse mecanismo é assimétrico e ocorre com 2 estágios. No primeiro estágio, uma das fitas do genoma circular de lambda é clivada, em seguida um longo concatômetro e a fita simples é sintetizada empregando a fita não clivada com molde. No entanto, o estágio há a síntese de uma segunda fita utilizando-se o mecanismo de fita simples com molde. Finalmente, o concatômetro de fita dupla é clivado em segmentos de comprimento correspondente ao genoma. Nos sítios originando extremidades coesivas, os genomas lineares são e então empacotados no interior das cabeças dos fagos e as caudas adicionais. Em seguida, as células são lisadas por enzimas codificadas pelo fago. Muitos vírus de DNA e RNA, assim como alguns plasmídios, utilizam variantes de replicação por círculo rolantes. Em alguns casos, os contatômetros de fita simples são clivados e empacotados em outros casos. A fita complementar é sintetizada antes de empacotamento, como observado em lambda. Classificação de vírus animais. Vários tipos de vírus de animais são os princípios de classificação viral foram discutidos na sessão. Os vírus de animais são classificados segundo os mesmos critérios adotados para os vírus bacterianos, incluído o sistema de classificação Baltimore, que é classificado os vírus com base no tipo do genoma e na estratégia de reprodução, e são conhecidos vírus de animais em todas as categorias de replicação.
Discute-se, por exemplo, em cada. A maioria de vírus de animais e estudos em detalhes são aqueles que replicam em culturas celulares. Observa-se que existem mais tipos de vírus animais envelopados do que vírus bacterianos envelopados. Esse fato provavelmente está relacionado a diferenças nas características externas das células hospedeiras. Contrariamente às células procarióticas, as células animais são desprovidas de parede celular e, desse modo, os vírus são mais facilmente secretados pela célula. Ao deixarem a célula, os vírus removem parte de bicamada lipídica e da célula animal quando atravessam a membrana. Os vírus podem provocar diversos efeitos distintos nas células animais. A infecção lítica resulta na destruição da célula hospedeira. No caso de vírus envelopado, no entanto, a liberação de vírus que ocorre por um processo do tipo brotamento pode ser lenta e não provocar lise da célula do hospedeiro. Desse modo, a célula infectada pode permanecer viva e continuar produzindo vírus indefinitivamente. Permanecer viva e continuar produzindo indefinidamente. Tais infecções são denominadas infecções persistentes. Os vírus podem também provocar infecções latentes no hospedeiro. Em uma infecção latente, há um intervalo de tempo entre a infecção viral e os eventos líticos. As vesículas febris causadas pelos vírus herpes simples correspondem a um tipo de exemplo de uma infecção viral latente. Os sintomas resultando da lise celular repassarem esporadicamente quando os vírus saem do estado de esporadicamente quando os vírus saem do estado latêntica. O estado latêntica da infecção viral de uma célula animal geralmente não se deve à integração do genoma viral no genoma da célula hospedeira, como frequentemente observa-se nos casos da infecção latente por bacteriófagos temperaturas. Retrovírus. Os retrovírus possuem genoma de RNA que é replicado através de um intermediário de DNA. O termo retro significa para trás, e a denominação de retrovírus deve-se ao fato deles transferir a informação de maneira reserva, de RNA para DNA. O retrovírus utiliza uma enzima transcriptase reserva para realizar esse processo um tanto interessante. O uso da transcriptase reserva não aos retrovírus. Os vírus da hepatite B e os vírus da mononucleose da couve-flor também realizam a transcrição reserva em seu processo de replicação. No entanto, contrariamente aos retrovírus, esses outros vírus carregam a versão do DNA e de seu genoma viral em uma vez de RNA. Os retrovírus são interessantes por várias outras razões. Por exemplo, esses foram os primeiros vírus definidos como causadores do câncer, sendo intencionalmente estudos devido à sua característica carcinogênicas. Além disso, um dos retrovírus e os vírus imunodeficiência humana causa a síndrome da imunodeficiência adquirida pela AIDS. Esse vírus é infectado com um tipo de específico e de linfócito
de humanos, a qual vital ocorre o funcionamento do sistema imune. Discutiremos aspectos dos médicos imunológicos do AIDS posteriormente. Os retrovírus são vírus envelopados. Varia de proteínas são encontrados no envoltório viral. E normalmente 7 proteínas internas, sendo 4 estruturais e 3 enzimáticas. As enzimáticas encontradas nos vírus correspondem à transcriptase reserva, a retegrase e uma protase. O vírus também contém moléculas de tRNA, células específicas utilizadas na replicação. Atividade transcriptase reserva. Uma etapa bastante precoce após a entrada do genoma de um RNA na célula corresponde à transcrição reserva. Conversão de RNA em uma cópia de DNA utilizando as enzimas transcriptase reserva presente no vídeo. O DNA formado corresponde a uma molécula linear de fita dupla sintetizada no citoplasma no interior de uma partícula viral cerne desnudada em detalhes no processo podem ser encontrados na seleção. Aqui destacamos apenas as descrições de reserva em um tipo de DNA polimerase. Como todas as DNA polimerases, requer um indicador. No processo de transcrição, reserva um retrovírus indicador corresponde ao RNA de transferência específico, codificado pela célula hospedeira, e o tipo de tRNA utilizado como iniciador depende do tipo de vírus sendo empacotado no vírus a partir da célula hospedeira anterior. Exemplos de vírus defectivos e satélites. Os vírus defectivos são conhecidos como, por exemplo, bacteriófagos. A Escherichia coli é capaz de replicar-se, porém seu genoma não codifica quaisquer proteínas do clapsídeo. Esse vírus depende do fago relacionado no P2, que atua como um fago Erper, fornecendo as proteínas do clapsídeo necessárias à montagem de partícula fágica. Os vírus satélite são encontrados tanto em animais como em vegetais. Por exemplo, os vírus adeno-associados é um vírus acélite de humanos, que depende do adenovírus como que auxilia, e os vírus de adeno-associados e os adenovírus pertencem a duas famílias virais bastante distintas. Assim, o AAV não é meramente um mutante defectivo do adenovírus, mas sim um vírus relacionado que infecta a mesma célula hospedeira. Doenças provocadas pelo viroides. Plantas infectadas por viroides podem ser assintomáticas ou desenvolverem sintomas que variam de moderadas a letais, dependendo do viroide, a maioria dos sintomas severos está relacionado ao crescimento, sugerindo que os vírus mimetizam ou interferem alguma forma com pequenos RNAs regulatórios, cujos exemplos são amplamente observados em partes. Assim, os próprios viroides poderiam ser RNAs regulatórios que envolvem de modo induzir eventos destrutivos ao invés de exercerem papéis benéficos na célula. Não são conhecidas doenças causadas por viroides animais. Da mesma forma, os mecanismos pelos quais
pelos quais os viroides causam doenças em plantas permanecem obscuros. Formas de proteínas de Pirion. Uma vez que os pírions são desprovidas de ácido nucleico, como a proteína que não compõe é codificada, a célula hospedeira contém um gene que codifica a forma nativa da proteína de Pirion, conhecida como uma proteína celular de Pirion, que é encontrada em animais sádios, sobretudo em neurônios, especialmente no cérebro. A forma patogênica da proteína de Pirion é denominada a proteína pirônica do Saccharomyces, porque é de ovelhas e foi a primeira doença causada por pirions a ser descoberta. A forma patogênica da proteína pirônica exibe sequências de aminoácidos identifica aquela da mesma espécie, porém com formação diferente. As proteínas de pirions de diferentes espécies de mamíferos exibem sequências muito similares, porém não idênticas. A suscessibilidade à infecção depende da sequência proteica, com base em um mecanismo ainda não totalmente evoluído. Por exemplo, pirions patológicos para vacas podem infectar humanos, embora com sequência muito baixa. Por outro lado, nunca foram observados pirions patológicos de ovelhas que infectam humanos. Os pirions sádios consistem principalmente em segmentos em hélice, ao passo de pirions abarrantes exibem menos regiões em hélice, mais regiões em folha e pré-guiada. Isso provoca a perda de função normal de proteínas de piriônica, a qual se torna parcialmente resistente a proteases e torna insolúvel, promovendo sua agressão no interior da célula. Nesse caso, não há como acumular a proteína pirônica, iniciando-se os sintomas nefróticos. Doenças causadas por pirions e o ciclo infeccioso de pirion. Qual pirion patogênico penetra em uma célula hospedeira que representa uma proteína pirônica normal? Ele promove a conservação da proteína, assim o pirion aberrante não subverte a enzimas ou genes hospedeiro, como ocorre no caso do vírus. Em lugar disso, o pirion replica-se ao converter as proteínas pirônicas normais já existentes na célula hospedeira. A forma patogênica, à medida que os pirions e os patogênicos acumulam-se de forma agregadas, inclusíveis nas células cerebrais. Esse processo resulta nos sintomas da doença, que são invariavelmente neurológicas e, na maioria dos casos, decorrentes à destruição dos tecidos cerebral ou do tecido nervoso relacionado. Não se sabe ao certo se a destruição do tecido cerebral resulta diretamente do acúmulo das proteínas pirônicas agregadas. As proteínas pirônicas normalmente atuam na célula como uma agregada, como uma glicoproteína da membrana citoplasmática. E demonstrou-se que é necessária a ligação de pirions patogênicos à membrana para que os sintomas de doenças sejam desencadeados. Versões mutantes da proteína pirônica patogênica incapazes de ligarem-se à membrana citoplasmática da célula nervosa podem ainda agregar-se, mas não causam doenças. A doença causada por pirions ocorre por 3 mecanismos distintos, embora todos levam o mesmo resultado em uma doença pirônica infecciosa. Conforme descrito há um pouco, a forma patogênica da proteína pirônica é transmitida
transmitida entre animais ou mais humanos. Na doença pirônica esparódica e do bramento incorreto aleatório de uma molécula. Ocorre em um indivíduo normal e não infectado. Essa modificação é propagada da mesma forma que a doença pirônica infecciosa, havendo eventualmente ao acúmulo de forma patogênica da proteína pirônica até o surgimento dos sintomas em seres humanos. Esse processo ocorre em cerca de um indivíduo a cada 1 milhão. Na doença pirônica herdada, uma mutação no gene que codifica o pirion gera uma proteína pirônica que sofre a modificação para uma forma causada de doença com maior frequência. Várias mutações distintas são conhecidas cujos os sintomas mostram discretas variações. Ocorre quando uma proteína não encontra qualquer pirion saindo para alterar. A resposta é que ocorre a doença. Isso pode parecer surpreendente, mas lógico que considerando seu mecanismo de replicação do pirion, camundongos e modificações geneticamente que apresentam as duas cópias de genes rompidas e, portanto, não produzem. São resistentes à infecção por pirions patogênicos. Curiosamente, tais camundongos também não têm tempo de vida normal e não exibem distúrbios comportamentais evidentes. Isso deixa em aberto uma intrigante questão sobre qual papel que a proteína pirônica normal desempenha nas células cerebrais.